paz do Senhor esteja com todos nós. Paz do Senhor. Boa noite, filha. Boa noite. Boa noite, vovô. Boa noite, Wally. Hoje vovô tem algumas pessoas que estão de aniversário. Tem aqui o Felipe Mendes, a Silvana e o Ismael. Desejamos aí um excelente aniversário, né? Que Deus abençoe grandemente esse novo ciclo na vida de vocês. E ao final deste vídeo a gente estará orando por cada aniversariante. Se você faz aniversário nessa semana, deixe nos comentários ali depois. A gente vai estar adicionando nas nossas orações. Amém? Ontem concluímos o livro de Romanos e hoje vamos iniciar o livro de Gênesis, né, o princípio de tudo, né, onde que Deus nos criou. E diz assim em Gênesis 1: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves da terra, na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos na terra, seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra,
e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra, de todo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o 7º dia e o separou para um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que lhe havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saía dali e se dividia formando 4 rios. O primeiro é o Pison, rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion, ele dá a volta a toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim no Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não comam a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusessem nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Essa será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para unir-se com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém. Amém? Amém. Hoje iniciamos o livro de Gênesis para estar lendo com a Alicia. E Deus é maravilhoso, e quando ela estiver grandinha, ela vai ver esses momentos aqui, e eu tenho certeza que ela vai replicar para os nossos netos,
e junto com as minhas filhas, né? A gente não... Opa, vai câmera. A gente vai ensinando os filhos conforme a gente pode, né? E ensinar a eles desde pequeno é maravilhoso. Hoje nós temos um testemunho que logo mais nós vamos estar contando na igreja. Como esse vídeo nós vamos postar depois que nós voltarmos do culto, eu vou estar divulgando aqui já, mas vai ficar aqui para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Hoje a Alice ela foi tirar sangue, fazer um exame e de rotina. E daí o que acontece? A gente já tinha tentado tirar sangue dela no mês passado e a gente não conseguiu. Perfuraram 2 vezes o braço dela e não acharam, porque a veinha dela é bem fininha. Mas Deus ele é maravilhoso. E quando eu fui orando, né, junto com a Brenda para tirar sangue, Deus falou para eu pegar um bilhetinho e guardar esse bilhetinho e orar já para preparar o ambiente, tudo, né? E se a gente conseguisse coletar sangue na primeira vez, eu ia testemunhar na igreja. E Deus mostrou para mim uma pessoa que fica lá no laboratório. Pegamos o nome dela, da outra pessoa também, colocamos em oração. E eu falei para ela: você está afastado dos caminhos do Senhor. Deus está com saudade de ti. E Ele pediu para eu entregar esse bilhetinho. E eu te convido para ir logo a mais no culto, porque hoje você vai coletar o sangue dela e depois eu vou testemunhar. E contei o trauma que a gente teve no hospital, né, com a recém-nascida, a Alice. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ela acertou de primeira. Parece uma coisa tão simples, né? Mas é nas coisas simples que nós vemos o cuidado de Deus que Ele tem com nós. Nós não somos merecedores, mas a misericórdia dele nos alcançou. E hoje a gente pode ser chamados de filhos de Deus. Hoje nós entendemos que nós temos um Pai celestial. A Brenda está aqui com o pai dela, e ela consegue ver o pai dela. Mas o pai dela, por mais que ame ela, não consegue cuidar dela 7 dias da semana, 24 horas por dia, não tem. Mas nós temos um Pai todo-poderoso, celestial, que cuida de nós o tempo todo. Por quê? Porque um pai cuida de um filho. E esse Pai que nos criou, conforme nós lemos agora a mensagem bíblica, esse Pai que nos criou, Ele não apenas nos criou, Ele criou e cuida de nós, nos mínimos detalhes. Precisamos ter intimidade e relacionamento com Ele. Talvez você que está vendo essa mensagem agora está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para Ele, mas não tem força. Deixa nos comentários, manda uma mensagem para nós. Nós vamos estar ajudando em oração, assim como nós vamos ajudar em oração a pessoa que eu entreguei o folhetinho hoje para evangelizei, que ela está afastada dos caminhos do Senhor e Jesus está com saudade dela. Amém? Aleluia! Aleluia! Amém? Então nós vamos estar orando pelo Felipe, pela Silvana, pelo Ismael, que estão completando mais um ano de vida. E se você conhece alguém que esteja fazendo aniversário essa semana, aí você deixa também nos comentários que a gente vai estar orando por essa pessoa. Poderoso Pai, grandioso e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, Pai querido Senhor, onde nós lemos, Pai amado, e agora estamos conversando, Senhor Jesus, contigo, Pai querido Senhor, querendo mais intimidade contigo, Senhor. Queremos um relacionamento com aquele que nos criou. Senhor Jesus, maravilhoso Senhor Jesus, eu te peço, Pai querido Senhor, guarde esses aniversariantes, Pai amado, guarde esses meus amigos, Senhor Jesus, aqui, Deus, vai abençoando, Pai querido Senhor, a cada um que está assistindo esse vídeo agora, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, abençoa, Senhor, guarda, Pai querido Senhor. Deus maravilhoso, o testemunho que foi acabado de dar, Senhor Jesus, foi para a tua honra e tua glória, Senhor, para o seu nome ser glorificado, Senhor Jesus, que o nosso nome desapareça, Senhor, e o que tem que aparecer é o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus.
tudo para a tua honra e tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Agradecemos aí a participação do Arley hoje, tocando um violãozinho, fazendo fundo musical, né? Ao vivo para nós, né? E que mais momentos desse aconteçam aqui na minha família, e eu desejo que aconteça na sua família também, porque a família, instituição criada por Deus, e a tua vida, aqui está o manual. Amém? A gente se despede, uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tchau, filha. Tchau. Tchau. Dá tchau lá. 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 Tchau.